Os livros mais difíceis que eu já li, segunda parte, ou melhor, edição 2. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou mostrar 3 livros que eu achei muito difíceis. Já fiz um vídeo com esse tema, vocês gostaram bastante, aí pedi para vocês também indicarem quais livros eram os mais difíceis que vocês tinham lido, e aí eu percebi que muitos dos que vocês citaram eu li e também senti uma dificuldade. Então assim, os top 3 são aqueles que eu mostrei lá no primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards. Esses que eu vou mostrar agora, e porventura, se eu continuar com este tema, fizer mais vídeos, os próximos eu acho que não serão tão difíceis como aqueles 3. Então tá difícil de superar. Mas de todo modo, esses também são bem difíceis. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Comente, compartilhe, todas essas coisas de interatividade que o YouTube gosta. Agora vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar aqui é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Citaram este livro nos comentários e aí eu lembrei-me de que eu também achei difícil. Hoje, se eu pegasse para ler pela primeira vez, claro que hoje se eu pegar para ler não vai ser a primeira leitura, mas se fosse a primeira leitura hoje, eu acho que eu também não teria tanta dificuldade quanto eu tive quando li pela primeira vez, porque a gente vai ficando experiente, né? Então, acho que depois também de ter passado por aqueles todos que eu citei, Ulisses e tal, principalmente depois de Ulisses, esse aqui não fica tão difícil assim. E esse também eu li antes de ter lido os outros 2 que eu vou mostrar. Então, a gente vai ficando calejado, né, com a leitura e tal. Eu tenho um vídeo aqui no canal, bem antigo, sobre este livro, né? Um vídeo bem visualizado, inclusive, a minha interpretação deste livro e tal. Então, eu aconselho quem se interessar a dar uma olhadinha lá. E, assim, se você nunca leu Clarice Lispector, eu não aconselho começar por este, hein? Eu aconselho começar pelos contos, depois A Hora da Estrela, tá? E deixar isso aqui para uma fase de maior maturidade na relação sua com a escritura. Agora, um que eu vou mostrar é este aqui, A Morte de Virgílio, do Hermann Broch. Por que ele é difícil? Porque fluxo de consciência, né? Fluxo de consciência tende a dificultar as coisas. Eu acho que a maioria desses que eu considero difíceis são por conta de fluxo de consciência. É o caso do Ulisses, é o caso aqui da Paixão Segundo GH, se bem que aqui eu acho que não é bem fluxo de consciência, é monólogo interior, mas ainda assim tá ali próximo, enfim. Outros aí que eu também tive dificuldade. Então a gente tem aqui uma história que conta a vida, ou melhor, a morte do poeta Virgílio, né? Então tá remontando aqui a século, acho que primeiro depois de Cristo, ele já moribundo, voltando para Roma e já adoecido. E nesse processo de morte, muito fluxo de consciência, muita coisa passa pela cabeça dele e tal. Aí tem uma parte assim mais delirante, mas tem partes também assim de lucidez, ele conversando com o imperador Augusto e tal. Então, como todo livro que tem fluxo de consciência, a gente não tem 100% de fluxo de consciência, senão a gente não entende nada, ele também é assim. Mas uma boa parte aqui é fluxo de consciência, e o que dificulta um pouco a leitura, né? Então, exige muita atenção nossa. E por mais que fluxo de consciência seja uma coisa bem interessante do ponto de vista literário, do ponto de vista estético, passar por ele, né, na condição de leitor que não conhece o enredo, não é muito fácil, né? Exige muita atenção. Também tem um vídeo sobre este livro. Aliás, eu acho que eu tenho um vídeo sobre os 3 que eu vou citar. E o terceiro é O Homem Sem Qualidade, do Robert Musil. Acho que é assim que se fala. É um livro gigante, gigante, gigante. Mais de 1000 páginas. É calhamaço, né? 1000 aqui, na minha edição tem 1200 e tralalá. Então, assim, é difícil porque é longo? Não, porque eu já li Os Miseráveis, e é um livro gigante, e é facílimo, enredo super fácil. Guerra e Paz, a mesma coisa, eu acho que é até maior que esse. Então, assim, não é pelo tamanho. A dificuldade de leitura, pelo menos para mim, é sempre narrativa, né? Como a história é narrada. A questão é sempre narrativa. Se é uma narrativa fragmentada, se é fluxo de consciência, se é, enfim.
E é isso que dificulta as coisas, em todos os casos que eu citei aqui e no outro vídeo. Aqui também outra coisa que dificulta a nossa vida de leitor é que, embora seja gigante, é uma obra que ficou incompleta, porque ele morreu, tá? Mas, assim, isso não impede de compreender, mas não é isso que dificulta a leitura também, né? Então, assim, talvez seja apenas um elemento a mais, mas é a mais, mas não é principal, é acessório. Aqui a dificuldade está no excesso de fragmentação. Eu achei esse até mais difícil que o Virgílio, embora ali o fluxo de consciência seja pesado, aqui não. Mas é uma narrativa fragmentada, uma questão assim um pouco truncada, não é uma leitura fluida. E não é porque ficou incompleto, porque a incompletude a gente percebe mais para o fim, né? Agora a dificuldade a gente percebe desde o começo, né? Dificuldade de leitura. Também tem um vídeo, então, vídeo para os três, caso vocês queiram saber principalmente sobre isso, que eu já nem lembro tanto da história assim. Alguma coisa do século XX. É um rapaz, a história é mais ou menos assim, pelo que eu me lembro, um rapaz matemático aqui, início do século, depois da Primeira Guerra Mundial, início do século XX, ele retorna a Viena e, enfim, convive lá com alguns tipos bem interessantes para o momento. E esses tipos e esse contexto revela um pouco do contexto histórico real também, né? Então, o posicionamento do autor, uma personagem, assim, muito interessante. E ele é sem qualidades, por quê? Porque ele não se encaixa nos padrões convencionais daquele contexto, né? Então, não é uma questão moral, né? Ele não tem qualidade moral. Ele não tem qualidade porque ele parece inapto para as necessidades impostas pelo contexto, né? Esse contexto, assim, de guerra e tudo mais. Então, esses são os três livros que eu achei, assim, um grau de dificuldade, assim, considerável para ler. Me digam quais vocês consideram difíceis, me indiquem aqui, citem outros exemplos, que eu vou adorar saber. E se eu tiver lido e tiver achado difícil também, eu volto aqui para fazer. Aí eu volto e faço a terceira edição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada, beijo.